mensagem para mim. Ah, começou a gravar. Gente, vocês perceberam que alguém saiu? Eu, hein? Acho que não. Apareceu uma mensagem aqui rápida, eu não consegui ler tudo. Bom, vamos lá, então. Falamos, né, sobre polaridade na última aula, e essa aula vai ser sobre interações intermoleculares. E o nome já diz, né? A interação entre as moléculas. A primeira interação, olha que irônico, né? Ela não é, no termo assim literal, uma interação entre moléculas, tá? Mas, antes de mais nada, o que são as interações intermoleculares? As moléculas, para elas ficarem juntas, elas precisam ali de uma força de atração. E aí, essa força de atração, essa interação entre elas, é chamada de interação intermolecular. Sim. E aí, geralmente, quanto mais intensa, mais fortes são essas interações, menos volátil, na verdade, é a substância, mais fixa é essa substância. E quanto menos intensa são essas interações, ou seja, mais fracas são as interações, mais volátil é a substância. E quanto mais volátil é a substância, maior é a sua temperatura de ebulição, maior é a sua temperatura de fusão também. Fusão? Não, falei besteira. Maior é a sua temperatura, né? Menor é a sua temperatura de ebulição. Por exemplo, a substância no estado gasoso tem uma interação, algumas, por exemplo, assim, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, possui uma interação intermolecular bem fraca. Por isso que é muito difícil trazer eles para o estado líquido, deixar eles mais fixos, sabe? Geralmente estão no estado gasoso. Mas a gente já vai ver isso no decorrer da aula. Bom, agora sim. Essa interação que eu trouxe aqui, íon-dipolo, ela não é um tipo de interação assim no sentido literal da palavra, tá? Por quê? É uma interação que ocorre entre uma substância iônica e uma molécula, tá? Uma molécula polar. E por que não é uma interação intermolecular, no sentido literal da palavra? Íons são formadas por ligação iônica, moléculas são formadas por ligações covalentes. Então, aqui não é uma interação entre moléculas, e sim entre um íon e uma molécula, certo? E aí, esse tipo de interação, do tipo íon-dipolo, é uma interação muito forte, que ocorre em soluções, né, de substâncias iônicas, ou substâncias ionizáveis, por exemplo, um ácido. E aí, esse tipo de interação ela é muito importante como força de solvatação. E como que ela funciona? Por exemplo, o NaCl, um sal. Na doou um elétron, Cl recebeu um elétron. Aqui, ó, ao redor do Na tem moléculas de água. Aqui, essa bola maior aqui representada seria o oxigênio, né, representando o oxigênio. E aqui, ó, essas bolinhas brancas são representando o hidrogênio. E aí, quando a gente relembra lá da polaridade da molécula, o hidrogênio aqui fica com polo negativo, positivo, e o oxigênio lá da molécula de água com polo negativo. Lembra lá do momento dipolar resultante que nós falamos na aula passada? Então, isso que acontece. Daí, o cloro, como tem uma carga negativa aqui, ele vai ser atraído ou vai atrair a parte positiva da molécula de água. Tudo bem? Então, é esse tipo de interação que ocorre. O íon, né, o ânion aqui no caso, o ânion atrai o polo positivo da molécula. Em contrapartida, o cátion aqui, ó, atrai a parte negativa da molécula, que é nesse caso, o oxigênio, depois que a gente faz aquele momento dipolar resultante. Tudo bem? Deu para entender o que seria essa interação do tipo íon dipolo? Nem todas as bibliografias traz esse tipo de força de solvatação como uma interação, mas eu acho que cabe aqui nesse momento sim trazer
essa interação. Dúvida? Primeiro, Professora, sim. o elemento central da Ah, não. A minha pergunta a ver. Porque eu ia perguntar se o elemento central sempre vai se ligar com o íon. Mas no caso, não, porque no cloro ali ele se liga com o elemento que está Na né, na extremidade. extremidade. Isso. O que a gente tem que ver é o momento de polar resultante, né? Ai, que eu não vou conseguir. A molécula, essa aqui é uma molécula de água. O, H e H aqui. Oxigênio é mais eletronegativo, certo? Então, ele atrai os elétrons do hidrogênio, tanto desse hidrogênio quanto desse hidrogênio aqui. Além disso, eu tenho dois pares de elétrons livres que estão aqui em cima. São eles que empurram os hidrogênios para baixo. Então, assim, os vetores, né, do hidrogênio, eles não se anulam. Sendo assim, eu formo aqui ó, uma região maior aqui, vamos dizer, negativa, né, próximo do oxigênio, e uma região positiva aqui próximo do hidrogênio. Por isso que o hidrogênio é atraído pelo cloro, ou o cloro atrai o hidrogênio, porque são cargas opostas, né? O que seria ser mais eletronegativo? Mais eletronegativo é atrair elétrons para si dentro de uma ligação química. Se eu atraio elétrons, por exemplo, para mim, elétron tem carga negativa, então cada vez mais negativa. Então, essa outra região aqui, ó, fica mais positiva, certo? Por isso que atrai o íon de carga negativa, no caso aqui o ânion. E aí a gente estuda o inverso, ó. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele atraiu elétrons para ele. Logo, ele ficou com uma carga aqui, ó, com o vetor resultante aqui, negativo. Sendo assim, atraído pelo íon positivo, nesse caso, o cátion. Essa é a ideia. A gente tem que ver a região da molécula. Qual a região da molécula que é positiva e qual a região da molécula que é negativa. A gente vê isso a partir lá do estudo do momento de polar resultante. Beleza, Tainá? Pode perguntar. Entendi. O que eu ia perguntar, na verdade, é que eu lembrei, é que sempre, então, a parte mais eletronegativa vai ser a parte do meio das duas que vão estar se ligando com o íon. Nem sempre. Aí você tem que fazer o estudo da molécula. Se vai ser a parte central, se vai ser a parte central, ou pode ser uma extremidade. Anota aí num papelzinho em algum lugar. A molécula CH3Cl, que a gente pode fazer depois. Aí eu vou te mostrar o caso em que não o átomo central ele não é o mais eletronegativo. Ou você pode tentar fazer aí. Gente, eu preciso ir lá rapidinho. Espera aí. Tá joia. O que Titi acordou? Espera aí rapidinho que eu vou tirar o meu vídeo. Mas deu para entender, Tainá? Deu sim, professora. Obrigada. Nada. E os demais, entenderam? Tá ok? Então vou prosseguir. Sim. Show. Fica viva, né? O próximo tipo de interação é a ligação de hidrogênio. Algumas bibliografias mais antigas traz o termo ponte de hidrogênio. E isso, né, agora a nomenclatura nova não admite mais, ligação de hidrogênio. O que seria? É um caso especial do tipo da interação do tipo
caso especial do tipo da interação do dipolo-dipolo. Mas por que é especial? Porque ocorre entre o átomo de hidrogênio, óbvio, tem que ter hidrogênio, mas esse hidrogênio ele vai estar ligado aos 3 elementos mais eletronegativos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Aqui, ó, eu falei da ordem da eletronegatividade, né, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, os 3 primeiros elementos aqui mais eletronegativos, ligados diretamente ao hidrogênio, a gente tem aqui um tipo de interação específica, que é essa interação de ligação de hidrogênio. Que, na verdade, também é um tipo de interação muito forte, tá? Muito forte mesmo. Por quê? Por exemplo, a água. Uma molécula de água, quando a gente junta, né, várias moléculas de água, a gente tem, obviamente, esse tipo de interação. Por isso que quando já caíram de chapa na piscina, assim, de barriga, com tudo. Já. Dói, né? Bastante. Então, porque essa interação é uma interação forte. Tá? Essa é a prova, que esse tipo de interação é uma interação bem forte. E se a gente cair, por exemplo, de uma altura maior ainda, sei lá, é como se estivesse mesmo caindo num concreto, tá? Devido a esse tipo de interação. Então, quando eu tenho diretamente hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, a interação é do tipo ligação de hidrogênio. Por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos, né? Uma molécula de ácido fluorídrico, HF. Então, aqui eu tenho uma molécula de HF. Esses tracinhos aqui em azul é a interação. Então, quer dizer o quê? Que o hidrogênio de uma molécula, ele liga, né, vai se ligar ao flúor da outra. Por quê? Por conta da diferença aqui de eletronegatividade, né? Ó, o flúor é mais eletronegativo, fica aqui com uma região negativa. O hidrogênio é menos eletronegativo, então fica aqui, ó, com o momento dipolar positivo. Então, o positivo tem que se ligar ao negativo. E assim, ó, sucessivamente. Olha a rede que forma. Uma rede enorme. Aqui, o segundo exemplo é a amônia. O nitrogênio mais eletronegativo e os hidrogênios ligados ao nitrogênio que são menos eletronegativos. Então, quer dizer que da outra molécula, o nitrogênio, que é mais eletronegativo, vai se ligar ao hidrogênio da primeira molécula. E assim sucessivamente. Certo? Sempre positivo ligado ao negativo. Sempre, sempre. Cargas opostas se atraem. E aí vai formando uma rede ali com essas moléculas. O próximo tipo de interação, que é a interação também considerada forte, é a ligação do tipo de polo-dipolo. Bom, o nome já diz, né? Polo com polo. Então, eu preciso que, nesse caso, a molécula ela forme, né, seja formada por uma ligação covalente polar. Nesse caso, eu preciso que existam polos na molécula. Por quê? Olha, como nesse caso o ácido clorídrico, o hidrogênio está ligado ao cloro. E aí, ó, forma aqui uma região de eletronegativos. Uma região próxima ao cloro negativo e próxima ao hidrogênio positiva, né? Por conta da eletronegatividade do cloro ser maior. Daí o cloro, com o seu polo negativo, liga-se ao hidrogênio de uma outra molécula que tem o polo positivo. E assim sucessivamente, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo. E assim vai formando ali as ligações entre as moléculas. Tudo bem? Ah, existem outros nomes para esse tipo de interação, tá? Pode ser dipolo-dipolo, dipolo permanente ou ainda momento dipolar. Então, pode aparecer também essas nomenclaturas nos exercícios que a gente vai fazer.
Dúvida sobre essa parte? Deu para entender? Mesmo com a criança batendo coisa aqui na mesa? Tá show? Meu sim. Sim, professora. Desculpe, gente, mas não tem o que fazer hoje. Nada Isso se me desculpar. ajuda. Esse tipo de interação é considerado um tipo de interação fraca. Por quê? Porque eu preciso induzir um polo, ó, já disse, dipolo induzido. Se eu preciso induzir um polo, é porque ocorre entre moléculas que não possuem polo, entre moléculas formadas, né, por ligações covalentes e apolares. Também existem outros nomes para esse tipo de interação, que é força de Van der Waals ou forças de dispersão de London. Então, dipolo induzido, força de Van der Waals, forças de dispersão de London, só quer dizer a mesma coisa, são nomes diferentes para a mesma coisa, o tipo de interação do dipolo induzido. O que acontece? Quando eu tenho uma molécula apolar, ainda tem ali muitos elétrons, certo? Que ficam se movimentando ali ao redor, né, daquele átomo. E aí, momentaneamente, uma quantidade de elétron vai para um lado da molécula, certo? Já que eles ficam se movimentando. Quando essa quantidade de elétrons vai para uma região da molécula, eu induzo um polo, certo? Então, uma região da molécula fica com mais elétrons. Se ela fica ali com uma concentração maior de elétrons, quer dizer o quê? Que aquela região ela é mais negativa do que a outra. Consequentemente, de uma outra molécula igual a ela, vai ser atraída a região que tem uma concentração menor de elétrons, certo? Então, momentaneamente, induz ali um polo. Tudo bem? Deu para entender? Então, por isso que a gente chama de dipolo induzido, porque é um momento, um determinado momento em que os elétrons se movimentam e que uma região da molécula fica com uma maior concentração de elétrons. E aí, quando fica com maior concentração de elétrons, torna ali uma região mais negativa. Deu para entender agora? Ou ficou muito confuso? Show. Deixa eu ver se tem mais coisa. Ah, sim. E esses tipos, né, de interação, ele influencia muito nas propriedades das substâncias. Por exemplo, substância... eu trouxe aqui um apanhado geral, né? Tipo da substância, os tipos, né, o que formam aquelas substâncias, né? Os tipos de ligação. Então, vamos lá. Ó, se eu tenho substância metálica, as partículas que formam uma substância metálica são átomos e cátions. A atração que ocorre entre aquelas partículas são elétrons livres, né? O mar de elétrons que nós falamos. As substâncias metálicas geralmente estão em estado sólido, com exceção do mercúrio, que nas condições normais, o mercúrio ele é líquido. Geralmente, o ponto de fusão de ebulição dos metais são altos. Condutividade elétrica alta também, certo? Dureza, eles são duros, sim, mas são maleáveis e dúcteis. Ou seja, a gente consegue transformar o metal facilmente em lâmina ou em fio. E são insolúveis, né? A maioria deles. Quanto à ligação iônica, as partículas formadas são íons, cátions e ânions, né? Os cátions são geralmente os metais doam elétrons e os ametais recebem elétrons. O tipo de atração entre as partículas é por eletrostática, né? Um doa, outro recebe elétron. Daí, no estado físico, as substâncias iônicas estão no estado físico sólido. Geralmente possui ponto de fusão e ebulição alto. A condutividade elétrica, quando no estado sólido, não tem.
Mas quando essa substância iônica ela é fundida, ou seja, aquecida até ficar no estado líquido ou em solução, ela apresenta uma boa condutividade elétrica. Calma aí, rapidinho. Calma. Parei na condutividade, tá. Sobre a dureza, as substâncias iônicas, elas são duras, mas elas são quebradiças. Então, é difícil construir lâminas ou metais com substâncias iônicas. Só que elas, por exemplo, uma pedra de sal, se cai, ela quebra, né? Apesar de ser dura. A solubilidade em solventes comuns. Geralmente, essas substâncias iônicas são solúveis em solventes polares, né? Lembra que substância polar dissolve substância polar, substância polar dissolve substância polar. E aí, a gente falou que toda ligação iônica tem polo, até porque alguém está doando elétrons e alguém está recebendo. A região que está doando elétrons fica cada vez mais positiva, então tem ali uma região positiva, e uma região negativa fica concentrada ali, né, um polo negativo fica concentrado na substância que recebe elétrons. Beleza até aí? Sobre as substâncias que são formadas por ligações covalentes polares. Então, formam o quê? As partículas formadas são moléculas. A atração entre as partículas, se ela é polar, então tenho só dois tipos. Ela é do tipo de polo ou ligação de hidrogênio. Lembra que a ligação de hidrogênio é um tipo particular do tipo da interação do dipolo-dipolo. Elas estão no estado líquido ou sólido, quando tem moléculas muito grandes. Por exemplo, se a gente começar a estudar... não, deixa, eu queria falar aqui. Geralmente possui ponto de fusão e ebulição baixo. A condutividade elétrica é praticamente nula, com exceção aqui dos ácidos, né? Por exemplo, da água, quando dissolvido em água. Dureza, sobre a dureza, pelo fato de ser líquido, a maioria não tem, né? Grande dureza aqui. Sobre a solubilidade, substância polar dissolve substâncias polares. Tudo bem? Também agora, sobre as substâncias formadas por ligação covalente apolar. Também são formadas, né, por moléculas. O tipo de atração é do tipo forças de Van der Waals, interação de London ou do tipo de polo induzido. Geralmente, estão em estado gasoso, líquido quando tem uma molécula grande. O ponto de ebulição e fusão é muito baixo. Muito baixo por quê? Esse tipo de interação é uma interação muito fraca, né? Já que eu preciso induzir um polo para que elas fiquem próximas, imagina. Então, para se fragmentar e para romper isso, eu preciso de uma energia muito baixa. Então, a temperatura de fusão e de ebulição delas são baixas. Condutividade elétrica não tem, é nula. Dureza, por conta de estar no estado gasoso ou líquido, também não apresenta. E substâncias apolares podem só ser dissolvidas em substâncias apolares. Isso é regra. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Beleza? Dúvidas? Beleza, professora. Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Acho que esse é o último slide de ligações químicas. Aí a gente termina ligações químicas aqui. Na próxima aula,
Eu tenho que ver qual será o tema. Vou parar aqui o